De um lado, um exame e a palavra de doença. Do outro, a palavra de Deus, eu sou o Senhor que te sara. De um lado, as palavras da falência, dívida e miséria. Do outro, a palavra de Deus, abrirei as janelas do céu e derramarei bênçãos sem medida. De um lado, a palavra do divórcio. De outro, a palavra de Deus. O que Deus uniu, não separe o homem. Para cada palavra de ameaça, para cada palavra de morte, para cada má notícia, há uma palavra vinda do próprio Deus para a desafiar. A palavra que nos agarramos com convicção prevalece. A palavra de Deus é Deus em espírito. Por isso, ela nunca irá falhar. Prepare-se para a Semana do Está Escrito, de 7 a 14 de julho. Durante 7 dias, desafiaremos a sentença do mal diante de Deus. A partir deste domingo, às 7, 9h30 e às 18 horas, em todas as igrejas Universal. Acesse universal.org/localizar. Deus da Bíblia abençoe a sua vida neste domingo, dia 7 de julho, o domingo do Está Escrito. Eu já estou aqui, olha, com a Bíblia na mão e daqui a pouco, às 9h30 da manhã, a grande concentração de fé e de milagres, onde você terá a oportunidade de trazer a sua Bíblia, não apenas para, no momento da meditação, você poder ler, se alimentar, mas para que no momento do desafio da palavra, você possa abrir a sua Bíblia e aquilo que Deus prometeu venha a se cumprir. Amigo, amiga, muitas são as palavras que você já ouviu, muitos nãos como resposta, muitos diagnósticos, muitos advogados que já disseram, olha, essa causa é perdida, muitas pessoas que já falaram para você N palavras negativas, mas a palavra de Deus é uma palavra que não falha. Por isso, eu convido você a estar conosco nesta grande concentração de fé e de milagres. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis. Quando você chegar até aqui, ouça o que eu vou dizer para você. Você vai ver que Deus não mudou e que ainda que muitas palavras que você tenha ouvido, de quem quer que tenha sido, passaram, falharam, essa palavra, que é a palavra de Deus, ela não falhará. Eu quero que nesse momento você acompanhe conosco uma matéria e daqui a pouco nós estaremos de volta. Ao fazer um balanço de todas as crises nos últimos tempos, das mais graves até as menos impactantes, o que se percebe é que todos somos surpreendidos a todo instante. As taxações e impostos, por exemplo, são pormenores que pesam no bolso e reduzem o poder de compra. Recentemente, um novo reajuste do ICMS elevou o preço dos derivados do petróleo. Combustíveis e gás de cozinha ficaram mais caros. A população brasileira tem vivido situações difíceis para equilibrar as contas. Poucos estão preparados para enfrentar situações adversas. Outros milhares não conseguem superar o desaquecimento econômico e se deixam levar pelos fatos, sem tomarem nenhuma atitude. Por isso, no programa de hoje, você vai encontrar força e direção para enfrentar e vencer qualquer instabilidade financeira. Todas as vezes que você ouvir alguém dizer para você assim, não dá, impossibilidades, dificuldades, problemas que muitas vezes tentam convencer você de que você nasceu para fracassar,
ou que talvez muitas pessoas tiveram a sorte que você nunca teve ou nunca terá. Mas sabe o que eu quero que você entenda? Que fé não é uma questão de sorte. Fé é uma questão de você não apenas acreditar em si, mas depositar a confiança num Deus que você não vê, mas que existe e que pode fazer por você aquilo que ninguém é capaz. A cada segunda-feira, na reunião da prosperidade com Deus, as pessoas têm aprendido a usar esta fé. E por conta desta fé, elas têm vencido e os resultados nós sempre apresentamos para você, tanto no altar, como também aqui na programação. Você que está me assistindo, está desempregado, endividado, a vida amarrada, caminhos trancados, e você não aceita essa situação, por favor, não mude de canal. Mas entenda que essa programação vai despertar essa fé que talvez está adormecida, mas uma fé que, por menor que seja, trará grandes resultados para a sua vida financeira. Você vai acompanhar agora esse intervalo e daqui a pouco nós voltamos, porque vamos apresentar ainda hoje grandes resultados do que acontece através de um pacto. Como está a sua vida financeira? Tem enfrentado alguma situação onde apenas um milagre pode te socorrer? Em tempos de incertezas e caos, somente a intervenção de uma força superior pode trazer a resposta tão esperada. Nesta segunda-feira, 8 de julho, venha e participe do clamor pelo socorro divino. Dívidas impagáveis, processos perdidos, injustiças no trabalho ou qualquer outra causa. Venha apresentar a Deus todas as suas petições e encontre a saída e o socorro que tanto necessita. Na ocasião, todos os veículos vão receber uma unção especial para que haja livramento e proteção, na maior vigília de prosperidade do mundo. Será, meu amigo e minha amiga, que você já não se acostumou a viver nessa situação de desemprego, de falência, uma vida amarrada, dependendo dos outros? E talvez na sua cabeça você está certo de que é melhor viver assim do que tentar mais uma vez e fracassar. O fato é que todas as vezes que uma pessoa chega aqui na segunda-feira, na reunião da prosperidade com Deus, ela tem a oportunidade de receber uma palavra que desperta dentro dela a fé que até mesmo ela desconhece. Às 18 horas eu aguardo por você aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, bem no centro de Florianópolis. 60 minutos de poder. Você vai sair daqui com a sua fé despertada para alcançar grandes resultados. Resultados como os que você vai acompanhar agora. Vamos assistir. Qual o nome da senhora? Janete. Dona Janete, qual o resultado alcançado através da reunião da prosperidade com Deus? Então, pastor, em fevereiro, eu comecei a voltar a fazer a reunião de segunda-feira que eu tinha parado. Por motivos pessoais eu parei, saúde e tudo mais. E aí, e tinha uma situação que estava acontecendo com os meus irmãos, porque ele tem embarcação de pesca, e uns 4 anos assim, 50, a gente botando a documentação em dia e determinando, fazendo certinho para o homem. E sempre travando, sempre travando. E esse ano começou de novo para poder liberação, tudo. E eu falei para ele, em fevereiro, eu falei para o meu irmão, me dá toda a documentação do barco, me dá cópia, me dá a foto da embarcação e os nomes das pessoas que vão trabalhar com você. Esse ano vai ser diferente, porque esse ano eu vou colocar no altar tudo antes. Eu vou pedir para Deus antes que tudo venha a ser conforme Ele quer, e não mais na mão do homem. E aí, passou, em fevereiro eu vim aqui, fiz o propósito, botei as fotos, botei tudo no altar. Né? Botei no altar. E na certeza, saí na certeza que vai ser tudo bem. E aí eu cheguei em casa e falei assim, ó, esse ano vai ser a melhor pescaria de todo o tempo para ti. Aí passou-se o tempo, tudo, depois veio a questão da entrega, da documentação, tudo certinho, e veio a liberação dele. Primeiro ponto vencido. Liberação sem problema nenhum, não precisa de advogado, não precisa de mais nada para fazer. Beleza. E daí fomos agora para a questão dos empregados, né? Fechou certinho.
Chegou no começo, assim, algumas pessoas que eram para ir não foram. Aí eu falei para ele, não esquece isso, vai colocar pessoas certas, no momento certo, está no altar. E tudo certo. E agora, a pescaria, pastor, para completar, foi a melhor possível. Melhor possível, sabe? E assim, foi muito interessante, porque foi a primeira embarcação aí, foi a primeira embarcação vir cheia do peixe. E aonde eles andam, né, os cardumes chegam. É bem interessante, sabe? Porque ele até fala assim, nossa, se eu tivesse, porque terminou uma cota, então se tivesse a cota, nossa, eu não tinha nem mais aonde colocar, sabe? Então, assim, aqui no altar, a gente, muitas das vezes a gente esquece, né, pastor? A gente está aqui no dia a dia e parece que a coisa fica tão no automático, a gente esquece que muitos detalhinhos, os detalhes é que são importantes. Porque assim, o fato de eu vir na igreja não me diz nada. O fato é eu ter que me lançar, eu tenho que jogar, está na mão dele. E ele faz. E Deus vai fazer muito mais, bem forte para o nosso Senhor Jesus. Como é que é seu nome? É Ginter. Ginter, vindo aqui segunda-feira, pacto com Deus, ano de 2024, mudança, o que aconteceu? Então, pastor, desde o ano passado o senhor já vinha determinando que a gente tinha que virar o ano com uma vida nova, né? Sem dívidas, nada, sempre o senhor foca no calendário para a gente focar, terminar o ano com a vida financeira em ordem. E eu não consegui terminar o ano passado em ordem. Esse ano ainda eu entrei em janeiro com uma dívida de quase 30 mil, mas eu determinando, nunca desistindo, perseverando, vindo segunda-feira. E ali no começo do ano eu já consegui uma direção, Deus fez eu sanar essa dívida. Então ali eu já consegui resolver o primeiro passo para a minha vida financeira começar a engrenar. Daí por último agora no mês de março o senhor fez um propósito em cima da palavra, para a gente estar orando, colocar a palavra em cima da mesa e determinar Malaquias 3:10 para que Deus venha fazer a diferença. Eu fiz esse propósito e venho fazendo ainda, não parei de fazer, sempre fazendo, e Deus abriu uma porta grande que já fazia mais de um ano e meio mais ou menos estava trancado um contrato. Deus abriu essa porta e eu consegui fechar esse contrato. E a vida financeira de lá para cá Deus só tem aberto as portas, né? Coisas grandes Deus faz, né, Ginter? Conquistas Ele traz, né? O que você conquistou segunda-feira? Segunda-feira eu conquistei a minha, como que eu posso dizer, a minha dependência financeira, isso mesmo. Porque quando eu comecei no Congresso, há muito tempo atrás, eu era escravo, né? Eu trabalhava para os outros, eu tinha uma vida limitada, eu não pensava em ser cabeça. Eu andava, empurrava com a barriga, né? Sempre ali, aquele salarinho, aquela vida limitada, e aqui no Congresso eu abriu minha visão, Deus deu uma direção, e hoje eu tenho seguido a direção que Deus tem dado, e Deus tem prosperado, Deus tem aberto portas, né? Então, a última porta que Deus abriu até já faz mais de um mês que eu estou vendo assim alguns terrenos e tudo, e hoje eu consegui. Deus abriu essa porta, estava bem enrolada, estava difícil, eu já venho negociando há um tempo, e hoje eu consegui assinar no cartório mais essa conquista. Comprou seu terreno? Do jeito que eu queria, no local que eu queria, porque eu não queria em qualquer local, eu queria num local que eu já vinha falando com minha esposa, que seja um lugar tranquilo. Então a gente conquistou na onde a gente queria, e agora a gente vai construindo do jeito que a gente quer. Muito mais vai vir na sua vida, que a sua empresa cresça, que você cresça e não quebre o seu pacto. 6 oportunidades de horários você tem. Às 7 horas da manhã com o pastor Juliano Brito, 10 da manhã e meio-dia nós vamos estar juntos. Às 3 da tarde retorna o pastor Juliano, 18 horas. Ao cair da tarde vamos estar com todos aqueles que só conseguem chegar aqui nesse horário por conta do trabalho ou de outros afazeres e não querem quebrar o seu pacto. E às 19h30, Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Você pode observar aí pessoas que a cada segunda-feira têm vindo clamar. Sabe o que essas pessoas fazem aqui? Elas vêm com o objetivo de realmente mudarem a história de sua vida. Não para ouvirem histórias, contarem histórias, mas para mudar a sua história de vida. E não acontece nada por acaso. Todo milagre, ele precisa ser provocado. Venha receber a aliança com Deus, e se você já tem a sua aliança, não se esqueça que é um propósito e não um presente. Estamos também vivendo a fé da Fogueira Santa no Templo de Salomão, e eu quero convidar você a assistir essa história extraordinária de uma vida que era vazia,
mas foi preenchida, primeiro, pela presença de Deus. E, obviamente, que Deus não faz nada pela metade, essa vida se tornou uma vida completa quando Deus também, do lado externo, exterior, transformou, acrescentando muitas coisas que lhe faltavam. Vamos acompanhar. Quem olha para Amanda não imagina o tamanho da cicatriz que carrega. Com um pai cuidadoso e uma mãe amorosa, como suportar a dor de uma tragédia que não foi anunciada? Na minha infância, nada me faltou. Eu lembro da época que ele ia me deixar na escola. Ele sempre foi presente, né? Ia me buscar, ia me deixar. Tinha medo, né, de eu vir para casa só. Sempre foi cuidadoso. Em relação a ser pai, ele sempre foi nota 10. Os meus pais, eles tinham, sim, um casamento conturbado. Duraram 25 anos casados. Sempre foi cheio de altos e baixos. Ele bebia muito. Era uma pessoa realmente que não tinha limite para nada. Até que um dia era para o meu pai estar trabalhando, né, no seu horário normal. E minha mãe teve a notícia por telefone que ele não estava no trabalho. E aí ela descobriu que ele estava traindo com uma mulher na rua seguinte. Porque eu sempre ouvia falar que meu pai traía. Mas eu nunca tinha presenciado, assim, de ouvir falar, assim, a briga toda. As atitudes do pai de Amanda afetaram toda a família. Após a traição, sua mãe resolveu sair de casa, em busca de um recomeço para ela e seus filhos. Eu via a tristeza do meu pai. Só que ele não mostrava mudança para ela, em nenhum momento. Ele dizia que amava ela, mas eu acho que quem ama muda. Então ela não quis mais voltar para casa. Foi no final de semana, foi um sábado pela manhã, era média 7, 8 horas da manhã. Ele foi no trabalho dela e pegou ela, né, sozinha, e assassinou ela. Foi sair com 7 facadas. Na hora a gente pensava até que ele tinha matado ela com outra coisa, de bala, mas não de faca. Eu não imaginava que meu pai podia ser tão cruel. Quando eu recebi a notícia, pra mim, eu perdi o sentido. Tava perto de fazer os 14 anos e naquela época eu passei a me sentir sozinha. Porque eu queria muito os meus pais perto de mim, e eu não tinha eles mais perto de mim. Então, eu passei a morar com meu irmão, né? Meu irmão já era de maior. O meu pai, ele desceu pro presídio. Mas eu não tinha aquele impulso de querer saber mais por conta da mágoa. Eu não queria mais contato com ele, não. Porque ele tirou, na época, pra mim, o bem mais precioso que eu tinha, que era a minha mãe. Esse evento traumático marcou profundamente a vida de Amanda, moldando sua infância, adolescência e todas as escolhas que faria. Daí que começou o meu sofrimento, porque eu não queria ser cuidada. Passei a ir para as festas, passei a ir para lugares que a minha idade não permitia, passei a me envolver com vários homens, até que disseram para mim que eu estava no começo de uma depressão. E eu tentava tudo ao meu redor culpar o meu pai. Eu tô vivendo assim, eu tô tendo essa juventude por culpa dele. Eu me relacionando com esses homens, eu encontrei um homem que eu vivi com ele durante 9 anos. Mas quando eu me dei por ver assim, eu já estava morando com ele, menos de um mês de conhecer ele, eu já estava morando com ele. Você vê os encostos. E, consequentemente, ele chegou a me levar, né? A servir também. Então, eu passei a adorar essas entidades. Eu fui para a primeira sessão e lá ele me disse que o espírito da minha mãe estava ali. Desde então, eu não conseguia mais dormir. Era uma pessoa totalmente desassossegada, inquieta. Eu estava passando por uma parte da casa, eu vi um vulto passando. Era uma coisa que ficou fora de controle ali. Eu não tinha mais paz, sossego, não sabia mais nem o que era. Fora isso, ele era abusivo comigo, me batia muito. Sempre relatou nas brigas, sempre ele falava: se tu não sair daqui, eu vou fazer a mesma coisa que seu pai fez com a sua mãe.
eu acho que o meu orgulho não deixava eu tomar um passo, assim, vou-me embora. Eu queria mostrar para as pessoas que estava tudo bem. Não, esse relacionamento tem que dar certo, porque as pessoas vão ver que, se não der certo, as pessoas vão ver que eu quebrei a cara. Mostrar para a família inteira que eu não escolhi a pessoa errada, mesmo tendo escolhido. 9 anos e 2 filhos depois, a história dos pais de Amanda ameaçava se repetir. Mas um evento inesperado mudaria esse desfecho. A gente começou a brigar, eu discordei dele e eu nunca podia ter opinião própria. E, por vez, ele pegou meus cabelos e saiu me arrastando até o final do corredor da porta de casa e vai embora. Vai embora, não insiste mais no que não dá certo, vai-se embora. Eu cansei, sendo que quem era pra estar cansada era eu. Eu fiquei chorando, né, na calçada e passou um evangelista. Me parou e falou de Jesus pra mim. E eu lembro que ela tava com a Bíblia e um jornal. E ela me deu esse jornal, falou de Jesus pra mim. E aquela palavra, realmente ela entrou. E por hora, assim, eu voltei pra dentro de casa com esse jornal. Fui pro quarto do meu filho. Eu lembro que eu orei. Eu orei e pedi a Deus pra me tirar dali. Eu orei e falei, meu Deus, me tira daqui, que não é meu lugar. Quando eu me acordei, eram 7 horas da manhã, eu acordei apanhando. Ele me dando chutes e mandando eu ir embora. Ali eu entendi que era a hora de ir embora. Então, naquela noite que eu cheguei na casa da minha tia, eu tomei uma atitude e fui à igreja. Fui conhecer, né, o Jesus que essa evangelista falou pra mim. Eu lembro bem que eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido antes. E resolvi colocar tudo no altar. Me entregar de verdade pra Deus. Quando eu entreguei, eu me esvaziei. Dali foi o ponto de partida que tudo começou a mudar. Naquele dia eu já saí diferente, já saí com perspectiva de vida. Que tudo podia se fazer novo. Ali recebeu esperança e a oportunidade de escrever uma nova história. Porém, dentro dela, ainda havia um vazio. Ouvia falar do Espírito Santo, mas por que ele ainda não habitava no seu interior? O bispo estava pregando lá e disse que ninguém podia ocupar o lugar de Deus no coração da gente. E na oração que veio na minha cabeça foi que tinha algo ocupando o lugar de Deus, que eram meus filhos. Eu não tinha mais o que perder, né? Eu não tinha mais pai, não tinha mais mãe, irmão, a minha família. Não tinha mais ninguém pra me amar e eu amar também. Então eu me apeguei aos meus filhos e naquele dia eu entendi que até aquilo dali eu ia ter que perder. E a Fogueira Santa foi a oportunidade de deixar o passado no altar para tomar posse do futuro reservado por Deus. E lancei no altar e fui no propósito de colocar Deus em primeiro na minha vida. E ali eu abri mão da velha Amanda, da mágoa que eu carregava de tudo, de todas as minhas feridas. Ali eu abri mão de tudo e ali foi a minha fogueira santa. Naquele dia eu fui cheia de Deus. Eu tive paz, tive alegria e nasceu um gozo na minha alma de que ali eu não estava sozinha mais, que Deus estava comigo. O Espírito Santo ele me preencheu de uma maneira que tudo que eu busquei em homens, em pessoas, o Espírito Santo, eu passei a amá-lo de verdade. Daí, depois disso, eu já consegui amar o meu pai, coisa que faltava dentro de mim. Amar ele, querer saber notícia dele, tudo passou a fazer sentido, né? Nem ele mesmo acreditou que eu queria saber dele. Quando a gente se viu, foi forte. Eu abracei muito e disse que eu amava. E ele só pediu perdão. Eu perdoei, porque eu fui perdoada por Deus também. O meu marido eu conheci na igreja. Não se interessou se eu tinha filho ou não. Ele hoje faz esse papel de pai muito bem.
os meus filhos, chama ele de pai. Deus fez muito mais do que eu imaginei por mim, de verdade. Fez até mais do que qualquer ser humano podia fazer por mim. Eu nem sei quem é, né, de onde é aquela evangelista que me evangelizou naquele dia. Eu sei que ela estava no momento certo, na hora certa. E fica o meu agradecimento, né, a vida dela. E não tem mais nada prazeroso do que isso, não. De resgatar uma alma perdida. E a Fogueira Santa é a maior campanha de transformação de vida, a maior oportunidade que muitas pessoas já tiveram e tantas outras como você pode ter. Basta você saber como se lançar no altar. Para mais informações a respeito, procure hoje ainda uma Igreja Universal e você saberá como participar para que você seja o próximo também a dar o seu testemunho de fé. E nós estamos vivendo a semana do Está Escrito. Você tem uma Bíblia aí, não tem? Procure preparar essa Bíblia e trazer nesta quarta-feira, porque vamos estar cobrando de Deus o direito daquilo que Ele nos prometeu. E Ele prometeu derramar do Espírito dele sobre toda a carne. Amigo, amiga, nesta quarta-feira será a véspera do início do jejum de Daniel. E às 19 horas o Bispo Jean estará falando algo muito importante. Será uma mini vigília. Vamos começar às 19 horas e o Espírito de Deus vai dirigir toda a reunião em preparação para os próximos 21 dias a partir da quinta-feira. Eu creio que serão dias especiais. Essa semana já está sendo uma semana especial e o jejum de Daniel será então tão especial quanto. Se programe para estar amanhã então aqui na Catedral Mauro Ramos, 1310, bem no centro. Claro, 19 horas é o principal horário, mas para você que não pode estar à noite, você pode vir 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, vamos estar juntos, 3 da tarde e, é claro, esse horário principal das 19 horas. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e a sua família. Um grande abraço. O período de maior dedicação e de maior comunhão para o recebimento da maior promessa divina, o Espírito Santo. Prepare-se para o jejum de Daniel, de 11 a 31 de julho, 21 dias de imersão nos pensamentos de Deus. Saiba como participar no Templo de Salomão ou em qualquer igreja universal mais próxima de você.